Pai, muito obrigada pelo que o Senhor fará nesta noite. Pela fé, nós já antecipamos a nossa gratidão e cremos que o Senhor tem infinitamente mais para nos dar do que pedimos ou pensamos, Pai. Em nome de Jesus, e traz a Tua palavra para edificar o nosso coração, transformar a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Está escrito assim: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão: Faze ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Eu acho que aquele que não tem um emprego como um funcionário público garantido por um concurso, que tenha a segurança de todo mês, chuva boa ou tenha seca, o tempo esteja com qualquer governo, o salário está pingando. Todo aquele que não tem essa garantia, quando começa a escutar os rumores que estabelecem na nação uma mentira do inferno, que tudo vai ficar ruim, profecias que vêm das trevas, que dizem que nada vai dar certo, ou palavras proféticas de que estamos em crise. Se uma pessoa dessa não tiver fé e não tiver Cristo, ela realmente se deixa influenciar. Porque liga a televisão de manhã, essa é a informação. Liga meio-dia, essa é a informação. Abre os seus e-mails, essa é a informação. É desemprego, é crise, é uma cadeia de informações. E nós recebemos milhares de informações durante o dia. Nós começamos de manhã já com o WhatsApp, os nossos grupos, dando bom dia, e ali já vem informação de toda a natureza. O homem escuta muitos canais de informação. Mas o que nós precisamos escutar mesmo, para entender a nossa realidade, estarmos seguros para passar pela chuva, pela tempestade e o barco não afundar, é uma palavra só, é a palavra de Deus. Nós temos milhões de vozes ao nosso redor, mas nós precisamos ouvir o que a palavra nos diz a respeito do que nós podemos passar e de como podemos passar. E eu quero chamar a atenção sua para esse texto, que é um exemplo bíblico para nós, de nós termos fé e acreditarmos no impossível. E temos uma expectativa que não depende de circunstância, não depende de governos, não depende nem da natureza. Mas o nosso viver e a provisão que nós temos, ela tem uma fonte. Essa fonte é o céu. Jesus fala que não pode o homem ter coisa alguma se do céu não lhe fora dada. Nós precisamos olhar para isso aqui e trazer para o nosso coração a mensagem que Deus quer nos dar nessa noite. Era uma equipe de pescadores, eram empresários de pesca. Esses homens estavam na sua atividade empresarial, era pescar. E estavam voltando de uma pesca frustrante e tiveram um encontro com o mestre. E a Bíblia começa dizendo: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago. A informação é que tinha uma multidão. Uma multidão sempre andou atrás dele, por motivações diferentes. Até hoje é assim. Alguns naquela multidão iam para ver milagres,
o de outro mundo, na verdade, de Deus, o sobrenatural. Ver paralítico andar, cego enxergar, surdo ouvir, era um milagre que eles queriam ver, uma manifestação do inusitado, e alguns andavam atrás dele por isso. Outros andavam atrás dele, na sua caravana, porque, além dos milagres que abençoavam algumas pessoas, havia uns milagres que era coletivamente abençoador. Multiplicava pães e peixes e todo mundo comia. Fazia a tempestade parar, e a tempestade parando abençoava todo mundo na região. Enfim, dele vinha uma fonte de poder, que ora curava pontualmente as pessoas e ora trazia respostas para multidões. Alguns seguiam Jesus porque queriam ouvir os seus ensinos e o recebiam como mestre. Ele ensinava tantas coisas. Ele ensinava relacionamento com os homens e relacionamento com o Pai. Tanto que era horizontal como vertical, ele ensinava. É bem verdade que as coisas horizontais eram para todos, as verticais eram para alguns. Porque quando ele falava dos mistérios do reino de Deus, ele falava em parábolas. Ele falava em segredos. Eram historinhas do cotidiano, eram historinhas como se fossem acontecimentos triviais, comuns. Mas ele não estava falando de coisas comuns. Ele estava falando de mistério do reino dos céus. Um dia um discípulo falou: mestre, por que o senhor fala através de parábolas? Ele disse: porque não é a todos que é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a vós, que sois meus discípulos, em outras palavras, a vós eu explico. E, em particular, ele explicava as coisas espirituais que estavam escondidas em historinhas comuns. Então, nós temos que orar para as parábolas, olhar para elas e pedir discernimento a Deus, para que Ele nos ensine os mistérios do reino dos céus, que estão escondidos nas parábolas. E o Senhor tem me ensinado muito. Quantos mistérios Deus tem me mostrado pelas parábolas. Mas outros seguiam a Jesus com uma motivação maligna, porque queriam ter um motivo para incriminá-lo. Eram os religiosos da época. Eram os fariseus, os doutores da lei, que se incomodavam com a multidão seguindo aquele homem e queriam alguma razão para incriminá-lo. Então, as motivações eram variadas. Agora, eu creio que o que mais atraía a multidão era o fato dele ressuscitar mortos. Ele ressuscitou uma menina que tinha acabado de morrer, a filha de Jairo. Imagina, algumas pessoas podiam dizer: não estava morta, essa menina apenas teve um coma, um estado de coma, para que não tivesse dúvida que ele tinha autoridade sobre a morte. Um dia ele ressuscitou um rapaz que já estava indo para o sepulcro. E se na nossa cultura só vai para o sepulcro 24 horas depois, porque a família tem que chegar para despedir do corpo, naquela cultura, sem aviões, só com cavalos ou a pé, os mortos às vezes ficavam 4, 5 dias, 3 dias era comum para serem sepultados, para dar tempo de todo mundo chegar, e punham bálsamos, e punham bálsamos. Então, aquele menino já estava morto há mais de 3 dias. E ele ressuscita aquele menino, filho de uma viúva. Algumas pessoas poderiam dizer: não estava morto. Ele devia estar com uma catalepsia, uma aparente morte, onde há quase que o funcionamento zerado do organismo, mas ainda há vida. Aí, para que não houvesse dúvidas, para que os cientistas não tivessem como contrapor ao milagre, ele ressuscita Lázaro, que estava sepultado há 4 dias. E se demorava 3 dias, pelo menos, para receber a visita da família antes de enterrar. E se estava enterrado há 4 dias, aquele homem estava morto há 7 dias. E outra coisa, naquela cultura, eles acreditavam que a alma saía do corpo 3 dias depois de sepultado. Então, Jesus esperou passar o tempo daquilo que eles criam, para ressuscitar Lázaro no 4º dia. E aquela multidão viu a voz,
ouviu o comando, aquele homem que parecia homem comum, mas que tinha em si a divindade. Era homem, mas era Deus. Chegar no sepulcro e depois de mandar tirar a pedra. Porque tirar a pedra é coisa de homem. Tirar a pedra é coisa de mãos. Ele não faz o que é a nossa parte para fazer. Eu disse quando falei de missões aqui, no sábado para os jovens, no domingo, eu disse que Deus faz o Joe. Sabe o que é o Joe? É o de outro mundo, é o sobrenatural. Isso ele faz. Tirar a pedra é coisa para homem. Ressuscitar mortos é coisa para Deus. Depois que tiram a pedra, ele grita, Lázaro, vem para fora. E os homens daquela multidão e as mulheres daquela multidão viram aquele homem sair do vale da sombra da morte e vir para a vida. Então a multidão seguia ele por motivos variados. E ele chega com essa multidão na beira do lago de Genezaré. Obra do acaso? Não, propositadamente. Ele queria fazer algo ali naquele lugar. E aí tem uma companhia de pesca encerrando uma frustrante noite de pesca. Não pescaram nada. Eles estavam lavando as redes, o texto diz. E Jesus pediu, veja bem, ele pediu. Viu estar 2 barcos junto à praia do lago e os pescadores descendo deles estavam lavando as redes e entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe. Interessante, igreja, que a humilhação de Jesus de tornar-se homem foi humilhação. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Humilhou-se, havendo subsistido em forma de Deus, humilhou-se e tornou-se figura humana. O Deus Todo-Poderoso, aquele que era revestido de glória, poder e majestade antes da fundação do mundo, aquele que os anjos proclamam a sua grandeza antes da fundação do mundo. Ele vem em carne, ele vira homem. Humilhou-se, tornou-se figura humana. E como homem, ele não vem como autoridade impondo-se diante dos homens. Ele vem humilde. Ele pede. Você vai ver na Bíblia inteira manifestação de Jesus, de esperar que seja aceito, de esperar que seja recebido. E quando não acolhido, não insiste. E é assim até hoje. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. Se você abrir, a porta abre do lado de dentro. Jesus não arromba portas, ele arrombou uma porta só. A porta do inferno. Ele arrombou a porta da morte e do inferno. Em Apocalipse ele diz, eu estive morto, estou vivo e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. E com essas chaves que ele tem nas mãos, ele vai aprisionar Satanás num lago de fogo de enxofre por toda a eternidade. É a única porta que ele arrombou. As outras portas, ele pergunta se pode entrar. No nosso coração é assim. E é interessante, aqui tem empresários, profissionais liberais, pessoas que têm um entendimento do que é uma dívida, do que é um contrato de empréstimo. Eu costumo mostrar a salvação como um contrato de empréstimo, uma dívida que eu contraí e que eu não pude pagar, e alguém veio e pagou por mim. É como se eu tivesse uma dívida bancária fabulosa. Eu devo o equivalente a 3 milhões de dólares, que daria mais de 10 milhões de reais. E eu não tenho um tostão para pagar, nenhum. Eu não vou ter como pagar, meus bens todos serão penhorados. Essa dívida vai deixar minha família numa situação aflitiva.
Eu vou perder a minha capacidade de me levantar de novo, porque eu vou ficar devendo muito mais do que eu posso pagar. E aí aparece no banco, um benfeitor. Aparece no banco um generoso benfeitor com um cheque prontinho, no valor da minha dívida, 10 milhões de reais. E ele chega no banco e ele diz, olha, esse cheque está preenchido no valor total da dívida da Tânia. E ele tem a finalidade de liquidar a dívida da Tânia. Está aqui, eu vou deixar em suas mãos. E o gerente olha para aquele cheque assustadíssimo. Nunca viu isso? Alguém que pague dívida de outro. Agora, o gerente tem um pequeno probleminha. Ele não pode resolver, solucionar aquele contrato sem a minha anuência, a minha concordância. O contrato faz lei entre as partes. Entre o banco e eu, há um contrato. E este contrato, para entrar uma terceira pessoa para resolver esse contrato, eu preciso concordar. O gerente do banco manda me chamar. Tânia, eu tenho uma boa notícia para você. Apareceu alguém com um cheque no valor da tua dívida. E o cheque está aqui, ele quer pagar a tua conta. Eu só preciso que você diga que concorda com isso, assine a sua concordância expressamente, e você não me deve mais nada. Ah, mas tem gente que olha para o gerente do banco e fala, vou pensar. A salvação é de graça. Ele morreu na cruz para riscar o escrito da dívida que é contra nós. Ele foi moído pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, pelas pisaduras dele fomos sarados. Além de perdoar as nossas iniquidades, ele curou todas as nossas enfermidades. Mas ele não faz nada, absolutamente nada, sem que eu permita. Nem a cura, aqueles inúmeros enfermos que eram trazidos a Jesus. Ele perguntava, o que queres que eu te faça? Tem que ter a minha parte. É a minha parte. É a minha concordância, a minha anuência. Ele pediu para entrar no barco de Pedro. Ele nunca invade a nossa casa. Ele não invade a nossa empresa. Ele não invade os nossos negócios. Ele não invade a nossa vida profissional. Ele não entra arrebentando como os espíritos imundos fazem. Ele é educado. Ele pergunta, o que queres que eu te faça? E Pedro deixou ele entrar no barco. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco. Pedro afastou, ainda ficou junto dele no barco, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Aquele barco representou um descanso para ele também. Às vezes eu estou cansada, pregando a palavra dias e dias e dias e dias. Às vezes em seminários de dia inteiro. Mulher ainda quer fazer tudo em cima do salto alto. Um dia eu tive vontade de sentar para pregar. E eu fiquei dentro do meu paradigma, pastor tem que pregar em pé, pastor tem que pregar em pé, pastor tem que pregar em pé. Deus mostrou para mim que nesse dia Jesus pregou sentado. E no Sermão do Monte também pregou sentado. E eu falei, pastor, me arrume uma cadeira que eu vou pregar sentada hoje. E foi uma bênção. Ele assentou-se no barco, ele descansou enquanto pregava. Mas ele assentou-se, eu tenho certeza, para ficar do lado de Pedro, porque Pedro estava no barco. Pedro levou o barco e ele foi dentro do barco, e aquele barco representou um púlpito, representou um lugar de destaque, porque a multidão fica ao redor do lago. E quem já esteve lá, pode chamar de mar, mas é uma grande lagoa, como a Lagoa da Pampulha, como a Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio. Aquilo ali virou um palco, virou um lugar de destaque. Todos viram ao redor da margem. E ele pescou, e Pedro, que era o pescador, sentou e ele sentou junto. E ficaram juntos ali. E ele ensinou a multidão. O que ele ensinou? Não está escrito. Mas certamente tesouros foram entregues naquele dia, porque ele falava de tudo. E Pedro escutou tudo. Pedro está do lado dele.
escutando ele ministrar, escutando ele ensinar, escutando ele revelar. E quando terminou o tempo de ensino, de pregação, vamos chamar assim, aí ele dá uma ordem. Ele não pede mais. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. Tem uma versão muito especial que diz: lançai as vossas redes. Você sabe que é uma expressão verbal, fazei, lançai. É um comando. É um comando. Ele pede para entrar no barco da nossa vida, ele entra. E dentro desse barco, quando ele está nesse barco, ele nos dá algumas ordens. São os preceitos, são os princípios espirituais, para que nós nos alinhemos com a palavra dele. Quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele não está falando de palavras que são sinônimos, porque caminho não é sinônimo de verdade, não é sinônimo de vida. Ele está falando de estágios de um processo que nós passamos quando conhecemos. Eu sou o caminho. Nós íamos por um caminho de morte, um caminho de perdição. E entramos por um novo e vivo caminho quando aceitamos o seu sacrifício. Quando dizemos: sim, Senhor, eu recebo o teu sacrifício pelo meu pecado. Nessa hora você entra pela porta, ele diz: eu sou a porta. E você começa uma caminhada nova. Quem já viu um desfile militar? E lá em Resende, onde eu moro, no Rio de Janeiro, estado do Rio, tem a Academia Militar das Agulhas Negras. E nós vemos nas entregas de espadinhos, cerimônias dos cadetes, vem aquela turma de cadetes marchando e e fala alto e ele para. Vinha todo mundo nessa direção. Aí, de repente, a voz de comando diz: esquerda, vou ver, e ele vira todo mundo para cá. E começa a marchar na outra direção. É isso. Entramos por um outro caminho, por uma outra direção. Estávamos num caminho de morte, num caminho de perdição. E entramos por um novo e vivo caminho. E nesse novo vivo caminho, nós conhecemos a verdade. E a verdade não é uma filosofia. A verdade não é um estilo de vida. A verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. Ele diz: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Ele é a verdade, ele é a palavra viva que desceu do céu. Ele é a única palavra que produz vida. Quando Deus, chamando à existência o que não existia, no começo do mundo, dizia: haja luz. Essa palavra era o próprio Filho, era o rema de Deus. Ele produz vida quando essa palavra é aplicada. O que não existe passa a existir. E quando essa palavra é obedecida, na verdade, já estamos no caminho certo e agora temos que optar pela obediência à palavra, porque agora é um comando, é um comando. Quando obedecemos à palavra, somos não apenas ouvintes, mas praticantes dela. Nós encontramos a vida. E que vida é essa? Nós já não encontramos a vida quando nós entramos por um novo e vivo caminho? Já saímos da morte para a vida. E que vida é essa que encontramos depois de aplicarmos a verdade? A vida abundante. Ele diz em João 10:10, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir, matar, roubar e destruir, só para fazer bagaceira. Mas eu vim, ele diz, eu vim, para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante, plenitude de alegria, bênção. Motivo para se regozijar naquilo que Deus faz. E aí, o comando dele para Pedro é:
lança as redes. Agora é uma ordem. Não é mais um pedido. E Pedro responde, havendo pescado a noite toda, nada apanhamos. Passe o texto seguinte. Quando acabou de falar, disse Simão, faze-te ao largo, lançai as vossas redes para a pesca. A resposta de Simão, havendo lançado a rede toda a noite, nada pescamos. Mas, sob a tua palavra, eu lançarei as redes. O texto está demorado ali, mas está lá. Mestre, trabalhamos a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, sobre o rema que sai da tua boca, eu lançarei as redes. Queridos, quantos argumentos Pedro teria para não obedecer? Pedro poderia dizer para Jesus assim, olha, Jesus, vamos combinar? Eu já te emprestei o meu barco, o senhor já entrou nele, o senhor já usou esse barco como um púlpito, ensinou a multidão. Agora, Jesus, prossegue o seu caminho com aqueles que te seguem, que nós precisamos ir para casa descansar. Porque nós passamos a noite toda trabalhando. Certamente o povo estava dormindo junto com o Senhor. Pedro podia responder assim, Jesus, o Senhor entende de carpintaria, marcenaria. De pescaria entendo eu. Eu sou pescador profissional. E eu vou contar uma coisa para o Senhor como pescador profissional. Se durante a noite, no silêncio da madrugada, nós nada pescamos, agora, com essa multidão conversando aqui em volta, não tem peixe, Jesus. O peixe foge da multidão. O pescador tem que pescar de boca fechada. É silêncio na hora da pesca, Jesus. Por isso que mulher não gosta muito de pescar, porque mulher não gosta de ficar quieta. Precisa falar. Ele podia responder para Jesus assim, Jesus, o senhor viu que quando o senhor chegou, a gente estava lavando as redes. Cada vez que a gente joga essa bendita rede, engancha alguma coisa nela. E quando a gente vai puxar, só tem sujeira, não tem peixe. Só tem problema, não tem resultado. Então, Jesus, vamos deixar a rede lavada do jeito que está enroladinha. Amanhã a gente começa tudo de novo. Ele poderia ter 1000 respostas, queridos. Nossa imaginação pode ir longe. Mas a única resposta que ele deu, trabalhamos a noite toda, nada apanhamos, nada. Mas sob a tua palavra, nós vamos lançar a rede. Às vezes, queridos, nós já estamos cansados, desgastados, caminhando numa direção que não vemos frutos. Às vezes nós falamos, Deus, o Senhor nos deixou. Às vezes, queridos, as circunstâncias são todas desfavoráveis, a economia está ruim, o governo está assustando todo mundo, falando de mais impostos, desemprego, o comércio vai cair, as circunstâncias são terríveis. Eu quero dizer para você que Deus não opera por circunstâncias. Quando Ele tem um plano para a nossa vida, e tem um alvo, e tem uma meta para nos fazer chegar lá. Queridos, pode chover canivete de ponta aberta, que nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Você se lembra de José? Você lembra de José, a história de José? José tinha uma promessa de Deus de ser governo, ser líder. Mandou essa promessa a Deus para ele quando ele era um menino. Você se lembra o que aconteceu na vida dele? Ele foi colocado numa cova pelos irmãos. Depois tirado daquela cova por mercadores, levado para o Egito para ser vendido.
O rapaz que tinha uma promessa de Deus, agora era um estrangeiro escravo. Só ser escravo já era um negócio terrível. Mas ele era um estrangeiro escravo. E como se isso não fora pouco, ele ainda passa por outras circunstâncias desagradáveis. Ele é caluniado. Acusado de fazer o que não fez, vai para um presídio. Estrangeiro, escravo, já é ruim demais. Agora, estrangeiro, escravo e prisioneiro. Não tem família para visitar, não tem nada. Incomunicável com a sua família. Ele tinha todos os ingredientes para acreditar que Deus esqueceu dele. Todos. Para acreditar que aquele sonho não foi sonho, aquilo foi pesadelo, barriga cheia. Queridos, Deus não precisa de circunstância para trabalhar. Ele chama a existência o que não existe. Ele tem nas mãos o controle do universo. Às vezes, quando o problema é na nossa família, um filho que está nas drogas, perdido, abandonado, a gente fala, não tem mais jeito. Eu atendi uma moça em Washington, a irmã dela estava no Brasil, na cidade de Barretos, na rua, na sarjeta, fazendo parte da Cracolândia de Barretos. E essa moça estava desanimada. Ela falou, minha irmã está caminhando para a morte, pastora. Ela está esquelética. Ela é usuária de crack, pastora, não tem solução mais para ela. Os médicos dizem que o uso do crack contínuo, por tanto tempo como ela está usando, danifica o cérebro. Não vai mais ter capacidade nem de fazer o que uma mulher normal faz. E para comprar o crack, pastora, ela se prostitui. Ela está doente de todo jeito. E eu disse para ela, olha, ela já está morta? Não, pastor, ainda não. Ah, então nós temos uma boa notícia para te dar. Lázaro estava morto e sepultado fazia 4 dias. E quando Jesus tomou a decisão, Lázaro saiu do sepulcro. Não tem lugar que Jesus não tira a pessoa. Não tem prisão do inferno que Jesus não entra para arrebentar. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho 67 anos, eu me converti com 14, eu trabalho com libertação há mais de 30, e eu nunca vi Jesus perder uma batalha. Nunca! Vem governo, sai governo, vem governo, sai governo, eu nunca vi Jesus perder batalha. A nossa confiança e a nossa fé não está nas circunstâncias, queridos, não deve estar. O homem não pode confiar no homem e nem pode confiar em dinheiro. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia na sua força, no seu intelecto, na sua capacidade. Há alguns anos atrás, os homens estavam confiando na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, Wall Street. Vieram 2 aviões de terrorista e derrubaram as Torres Gêmeas. E a Bolsa dos Estados Unidos caiu. E caíram as bolsas do mundo inteiro. Algumas pessoas, há alguns anos atrás, estavam confiantes nas ações das empresas japonesas de condução de mercadoria, navio mercante. Por quê? Porque o Japão produz muitos eletrônicos. Está crescendo o transporte, a logística. Vamos investir, as ações estão baratinhas. Compram ações de empresas de condução de mercadoria. Vem uma chuva, vem um temporal, o mar se move, os navios foram parar no centro da cidade, entraram embaixo dos viadutos, arrebentou tudo. Não é nessas coisas que o nosso coração tem que confiar. Alguns empresários apostaram em Angra dos Reis, lugar de turismo. A elite do Brasil inteiro tem mansões nas ilhas de Angra dos Reis. Nós vamos investir, vamos fazer hotéis, e faz um hotel caríssimo, investe uma fortuna lá. Vem uma chuva,
derruba a terra que tinha naquelas encostas e destrói todo aquele hotel num dia. A nossa confiança, queridos, não pode estar em circunstâncias. O meu socorro não vem do horizontal. O meu socorro vem do alto. O meu socorro vem do Senhor, que fez céus e terra. O meu socorro vem do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. E para Ele chamar a existência o que não existe, Ele só precisa de uma palavra. E nós precisamos aprender a confiar nele, nessa palavra. Ele falou para Pedro, Pedro, lança as redes. Não tem como lançar as redes. E crer que vai pescar, não tem peixe. Mas não é pelo peixe que eu vou jogar rede. É pelo teu comando, Jesus. É pela tua ordem. Se o Senhor falou, assim vai acontecer. E a Bíblia fala que lançou as redes. E fazendo assim, versículo 6, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. É tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que as redes não aguentaram. Eles tiveram que chamar o outro barco. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, quase afunda 2 barcos de tanto peixe. Ah, sabe o que eu entendo? Eu entendo que quando a nossa confiança está no Senhor, eu entendo que quando nós temos um foco, não perdemos esse foco. É dele que vem o que eu preciso. O banco pode abrir um empréstimo especial, mas é porque ele fez isso acontecer. Eu creio que pode haver uma mudança de rota no comércio, mas é ele que fez isso acontecer. Eu creio que eu tenho uma ideia nova de um produto novo, é ele que fez isso acontecer. É dele que vem. Quando nós confiamos nisso, igreja, a bênção não é só para nós. Todas as pessoas que estão ao nosso redor, elas são abençoadas também. Eu quero chamar à tua memória a história de Abraão e Ló. Abraão recebeu uma promessa de bênção de Deus. E essa bênção era em todas as áreas da vida dele. Também financeira. Vai ser próspero. Tudo que vai plantar vai colher, não vai perder nada. Onde colocar a planta dos pés haverá bênção. E junto de Abraão estava o seu sobrinho Ló. E um dia ficaram tão cheios de bênçãos, quase iam a pique, que resolveram se separar. E sabe o que Abraão falou para Ló? Escolhe. Escolhe onde você quer ir. Mas espera aí, a autoridade não era Abraão? Ló não era o sobrinho? Não era Abraão que ouviu de Deus a promessa? Ló não era o agregado? Por que ele deixa Ló escolher? Por que ele não escolheu o melhor lugar? Ele disse para Ló, escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Você sabe por que ele deu a opção de escolha para Ló, o direito de escolha? Porque ele sabia que a bênção dele não vinha nem da direita e nem da esquerda, vinha do alto. E aonde ele estivesse, essa bênção estaria. Como terminou Ló? E como terminou Abraão? Ló separou-se de Abraão porque tinha muito gado. O pasto era pouco, tinha muitos empregados. Ele se separou porque ele queria seguir um caminho por si mesmo. Abraão continuou no mesmo lugar, conectado com o céu, conectado com a fonte da bênção. Como terminou Ló? Sem nada. Como terminou Abraão? Riquíssimo. Por quê? Porque Abraão sabia que a bênção vinha daquele que um dia prometeu e que é fiel para cumprir.
e é fiel para cumprir. Olha, só tem um jeito de frustrar aquilo que Deus tem para a nossa vida, queridos. Só tem um jeito. Nem o diabo pode destruir um plano de Deus. É a nossa incredulidade. É a nossa falta de fé. É não olharmos para Deus crendo que Ele é quem Ele diz que é. E que Ele fará o que Ele disse que fará. Quando que Deus falou que não teríamos aflições? Não falou. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não falou que não viria a chuva, o vento e a tempestade. Viria igualzinho, viria sobre aquele que não conhece Ele. A diferença é que aquele que não o conhece, vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade, e a casa cai. Agora, aquele que está firmado na rocha, vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade, mas a casa não cai. Não cai. Também não falou que não passaríamos pelas águas, nem pelo fogo. Mas falou que não nos queimaríamos. E nem nos afogaríamos. Você crê nisso, igreja? Você veio nessa noite aqui para escutar Deus dizer para você, olha, as circunstâncias não estão boas. Mas você olha para mim, não olha para as circunstâncias. Porque eu opero além das circunstâncias. Você vai ser surpreendido se você acreditar nisso. Confiar nesse Deus. Que Ele vai abrir portas quando todas estão fechadas. Ele vai abrir uma para você. Ele vai trazer para você a resposta que ninguém está tendo. Porque é coisa de pai com filho. Isso é coisa de pai com filho. Agora, não coloque o coração na sua empresa. Não coloque o coração no dinheiro. Buscai primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas que você precisa serão acrescentadas. Você crê nisso? Eu quero fazer alguns convites aqui. Jesus pediu para entrar no barco de Pedro. Eu posso entrar? Eu posso entrar no teu barco? Você me permite? Jesus pede para entrar na nossa vida, queridos. Como alguém pode viver sem trazer Jesus para a sua história? Como alguém pode viver nesse mundo sem ter Jesus com ele? É com Cristo no barco que tudo vai muito bem. Convida Ele para entrar no teu barco. Convida Ele para entrar no teu barco. Eu vou dizer uma coisa para você, querido. Quando Jesus entra no nosso barco, o mar acalma, a tempestade cessa. E nós estamos seguros que está conosco aquele que é o dono dos céus e da terra. Então eu quero convidar você, que entrou nesta noite aqui, e que nunca havia convidado Jesus para entrar no teu barco. Nunca. Alguém que vem, que assiste os cultos, é simpatizante do Evangelho, mas nunca tomou uma decisão. Nunca falou, eu quero que Jesus entre na minha vida. Nunca declarou publicamente isso. A Bíblia fala que temos que confessar com os lábios. Você quer entregar sua vida para Jesus nesta noite? Você quer que Ele entre no barco? Ele está pedindo para entrar. Ele não vai entrar se você não permitir. Se você permite, vem aqui à frente. Vem aqui à frente, numa expressão pública de que você está convidando Jesus para entrar no barco da tua vida. Eu não sei se todos que estão aqui já fizeram isso um dia. Mas é preciso que você faça. Isso é um marco no mundo espiritual. Há milhões de testemunhas no mundo espiritual que precisam ver isto. Não basta que seja no coração. Não basta que seja. Eu já recebi Jesus no meu coração. Você precisa fazer isto publicamente. Ele diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante dos anjos do meu Pai.
Então, se você nunca entregou a sua vida nas mãos dele, levante sua mão onde você estiver. Eu não vou insistir, a gente só insiste com coisa ruim. Eu estou te fazendo um convite maravilhoso. O que eu tenho de melhor na minha vida é Jesus. As outras coisas todas são secundárias. Tem alguém que ainda não entregou, se quer fazer isso nessa noite? Glória a Deus, todo mundo já fez então um dia. E que a tua decisão feita um dia na vida, no passado, ela tenha realmente repercutido no mundo espiritual e seja você, a partir daquela decisão, um filho de Deus na terra. Alguém que venha ter as marcas de um filho de Deus nessa terra. Eu quero fazer outro convite agora. E é um desafio. Nós vamos ter um momento do ofertório agora no fim do culto. E eu quero que você venha fazer uma oferta de fé. Pedro ofertou o barco para Jesus naquele dia. Ele ofertou o barco, ele ofertou o cansaço dele. Pedro ofertou o tempo dele naquela hora. E a colheita que o Pedro teve, a pesca que o Pedro teve, foi sobrenatural. E às vezes você pode pensar assim, pastora, mas eu estou vivendo uma crise na minha empresa. E a senhora vem falar em oferta? Eu quero chamar a tua atenção para a história de Elias. Elias, ele fez um altar ao Senhor e ele pediu água para colocar ao redor do altar e água para jogar sobre o altar, num altar que ele ia tocar fogo. Ele queria mostrar para o povo que o Deus que ele servia toca fogo em altar molhado. E ele mandou buscar água nas casas. Parece tão simples ofertar água. Só que era tempo de seca. Era tempo de seca. Não chovia há 3 anos e meio em Israel. Ofertar cântaros de água em tempo de seca. Ofertar cântaros de água em tempo que não chove. Atrai o fogo do céu, sim. A resposta que vem é sobrenatural. Quanto mais nós somos fiéis a Deus no momento das dificuldades, mais é o tamanho da resposta, maior é o tamanho da resposta. Porque Deus sabe que isso é sacrifício de louvor a Ele. Ele sabe que não é o que está sobrando e não estamos nadando em dinheiro. Ele sabe que nós estamos fazendo por amor. E esse amor é sacrificial. É água em tempo de seca. Diga água em tempo de seca. Eu quero desafiar você a vir trazer água em tempo de seca. A vir ofertar água em tempo de seca. E eu vou orar por você. Eu vou orar por todos. Por todos. Você já recebeu uma oração, todos que vieram aqui, pela sua empresa, pela sua família. Eu vou orar também. Mas eu quero que nesse momento do ofertório, você fique aqui. Você traga a sua oferta e não volte para o banco. Você fique aqui. Porque eu vou estar orando durante esse tempo e depois nós vamos chamar todos. Pastora, e eu não vim preparado para trazer oferta. Olha, a hora que o barco encheu, Pedro dividiu com o barco do lado. Pedro falou para a turma do lado, olha, tem peixe demais aqui. Eu vou dar um pouco para vocês. Eu desafio você que pode ofertar, porque tem recurso para ofertar, a dividir a sua oferta com quem não tem. Como assim, pastora? Você tem 10, 5 é seu, 5 é do outro que não tem. Você tem 20,
10 é seu e 10 é do que não tem. Você tem 50, 25 é seu, 25 é do outro. Você tem 100, 50 é seu, 50 é do outro. Você vai pegar na mão dele. Você vai pegar na mão dele e vai falar, nós vamos lá dividir a minha oferta, porque eu vou dividir com você. Pastor, e como que eu vou saber se o cara não tem dinheiro para ofertar? Eu vou desafiar. Quem não tem um tostão para ofertar, água em tempo de seca, levanta a mão, para que alguém que está do seu lado divida a oferta com você. Tenha coragem de falar, eu não tenho. Olha lá, tem um moço ali que precisa de ajuda. Quem vai dividir a oferta com ele? Corre, corre, porque vai ser duplamente abençoado. Olha lá, já vem junto com esse aqui para o ofertório. Tem mais alguém que não tem? Tem mais alguém? Não tenha vergonha de dizer não tem. Porque o Senhor vai responder o nosso sacrifício nessa noite. Olha lá, tem mais um de mão levantada. Quem que quer ser abençoado, duplamente abençoando esse moço que levantou a mão ali? Vamos lá. Você não vai esperar que eu divida com ele, porque você pode ser abençoado. Eu vou dividir o meu com a Vivian. Não porque eu tenho e ela não tem, é porque eu não trouxe nada e ela trouxe. E ela vai dividir comigo. Então você venha de mão dada com quem você vai ofertar. Levante o seu lugar e venha. Vivian, vem logo. Tem as máquinas também. E tem as máquinas. Venham todos. Venham todos. Pai, olha o teu povo. Olha a fidelidade do teu povo, Pai. Cântaros em tempo de seca. Água em tempo de seca. Pode ficando aqui na frente. Pode ficando aqui. Pai, olha o teu povo. Um povo que se chama pelo teu nome. E que não vive por circunstâncias. Mas vive, Pai, pela fé, por crer que o Senhor é um Deus verdadeiro, por crer que o Senhor tem mais, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, para nos abençoar. E o que eles estão trazendo, Pai? O Senhor sabe que representa para muitos um sacrifício. É uma semente, Pai. É uma semente que está sendo trazida ao altar, Pai. E o altar é o lugar aonde vem o fogo do céu. Aonde vem a resposta do céu, Pai. Eu quero pedir ao Senhor que recompense o teu povo, Pai, pela fidelidade. O Senhor não precisa de dinheiro. O Senhor é o Deus que é o Senhor do ouro e da prata. Mas o Senhor recompensa a fidelidade do teu povo. Um povo, Pai, que tem aprendido a ser fiel com o Senhor. Cada um, Pai, tem uma necessidade. Eu peço ao Senhor que os recompense nas suas necessidades, Pai. Em nome de Jesus. Presta atenção, igreja. A Bíblia fala que quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. A semente é a oferta, não é o dízimo. O dízimo não é semente, o dízimo é a devolução do que não nos pertence. Nós não podemos semear o que não é nosso. Vocês estão fazendo uma semeadura aqui nesse lugar. E a semeadura é profética. É como se fosse água em tempo de seca. Não está sobrando para ninguém. Na verdade, muitos estão passando na justa medida. Mas a
resposta que Deus vai trazer para vocês, ela vai ser como essa pesca. Vocês vão aprender com isto que Deus age nos piores momentos da nossa vida. Ele age nos momentos em que a gente já não acredita mais que haja solução no meio dos homens. Quando Lázaro já está morto há 4 dias. O Senhor vai fazer milagres. Você só tem um compromisso com Deus agora. Você vai testemunhar. Pastor Kleber, eles vão testemunhar. Aqueles que tiverem o milagre que eles vieram buscar, eles vão procurar o Senhor para testemunhar. Amém, eu creio. Porque é no testemunho que Deus é glorificado. É na resposta que Ele é glorificado. Aquela pesca foi tão maravilhosa que Pedro não quis ser mais pescador. Ele quis a fonte do milagre. Ele não quis mais o milagre. Ele largou a pesca naquele dia. Jesus falou para ele: vinde após mim, eu vou te fazer pescador de homens. E ele pensou: se com esse Jesus dá tanto peixe assim, com esse Jesus vai ter muito homem para ser salvo na terra. E quando ele abria a boca, convertia 3.000. Quando ele abria a boca, convertia 5.000. Quando ele abria a boca, convertia 7.000. Porque ele sabe que Deus é a fonte da provisão e é a fonte da salvação. Ele é a fonte de tudo. Por isso que não há limites para Ele. Restaurar sua família, sua casa, sua empresa, seus negócios, abrir a porta do concurso. Agora está fechada, mas ela vai ser reaberta. Novos negócios, novas oportunidades. Deus tem para nós, igreja. Deus vai trazer o recurso do mundo para o meio da igreja. Vai haver transferência de provisão de riqueza. A riqueza que está na mão do mundo, ela vai vir para a igreja, para ser bênção no meio da igreja. Você crê nisso? Todos fiquem de pé agora que eu quero fazer uma oração para todos que estão aqui. Pai, o teu povo, teus filhos, que confiam no Senhor, Pai, que estão aqui porque querem ouvir a tua palavra, confiam no Deus da provisão, confiam no Deus da salvação, confiam no Deus que transforma vidas, pessoas. E é nas tuas mãos, Pai, que nós entregamos agora todas essas vidas, com as suas necessidades. Olha individualmente, Pai, para cada um deles. Olha individualmente, o Senhor sabe o que cada um necessita. Eles não abrem a boca e o Senhor já sabe o que precisa. Visita cada um, Pai, nessa noite de uma forma sobrenatural. Opera maravilhas, Senhor, na vida do teu povo. Traz, Senhor, dos altos céus a bênção que está aprovisionada desde antes da fundação do mundo para nós, Pai. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Aleluia. Você diz: eu recebo. Eu recebo. Em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida. Pastora Tânia, eu anotei ali o que você estava falando enquanto o pessoal estava retornando para o seu lugar. Tem uma palavra que eu gosto muito: atitude. Essa é a palavra que eu acho que todos nós, como homem, como mulher, como servo de Deus, nós temos que ter atitude. Nós precisamos disso. E às vezes tem a pedra, e Jesus está dando um comando para nós, e às vezes nós não estamos aceitando esse comando. Não é verdade? Deus tira a mão, Deus coloca a mão. Às vezes Deus fala para parar, a gente avança. O senhor já pensou se Pedro, naquela manhã, falasse: Jesus, tá bom, chega. Chega, eu não vou fazer. É. E muitas vezes, e outra palavra que eu anotei aqui, isso aqui vai servir para uma pregação minha, eu vou anotando aqui a minha maneira, é a palavra obediência. Obedecer agrada tanto a Deus, né? E eu que sou pai, que sou avô, agrada tanto a mim quando eu vejo meu filho obedecer, meu neto. E nós também, como ovelhas do Senhor, obedecer os nossos pastores. Então, a obediência, às vezes nós não temos a vitória,
porque nós estamos olhando, igual você acabou de falar, a circunstância. Nós temos que tomar fé, nós temos que tomar posse. Ah, falar é fácil, E mas temos argumento que para agir. desobedecer nós temos muito, né? Temos, A rede muito. está enrolada, eu estou cansado, Eu vou lançar essa onda, será o que vai mar vir não dá mesmo? peixe. Não é verdade? Então nós temos que acreditar. Meus irmãos, e você está no lugar certo, porque Jesus está aqui. Você veio por causa dele, nós estamos aqui por causa dele. E nós vamos sair vitoriosos, fortalecidos, vencedores, é nessa circunstância. É quando nós cremos que o nosso Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pode mover as águas a nosso favor. Por isso que nós estamos aqui para dizer, Deus, vale a pena servir o Senhor. Ainda tem 5 minutos? Você quer 5 minutos? 2. 2,5. 2,5. Então vamos lá, 2,5. Vou contar para você como que é quando a gente tem Jesus. Aqui no Brasil, lá em Salvador, um homem tinha uma sociedade com o seu irmão, compraram uma chácara. E dentista, os dois dentistas. E aquele homem, fé em Deus, confiança no Senhor, crendo que Deus é quem Ele diz que é, que Ele fará o que Ele diz que fará. E Deus mandou ele comprar aquela chácara e ele não tinha dinheiro para comprar sozinho. Ele precisou de um sócio. E procurou o irmão. E o irmão reclamava demais, que aquele lugar não ia dar para nada, isolado, vai fazer o que nessa chácara? Não, isso aqui vai ser um lugar bom, Deus falou para mim que vai ser. E acabou que o irmão pressionou tanto que ele resolveu comprar a parte do irmão. Ele não tinha dinheiro para comprar a parte do irmão. Teve que vender o apartamento que morava e comprou a parte do irmão. E aí a família dele começou no ouvido dele. Você jogou a parte do dinheiro que nós tínhamos de reserva para comprar metade. Agora você vendeu o apartamento para comprar outra metade. E vai fazer o que com essa chácara? O que vai fazer com ela agora? Acabou tudo que a gente tinha. Você sabe o que aconteceu? Um dia chegam lá engenheiros da Petrobras e falam, nós fizemos uma pesquisa nessa região e descobrimos que aqui nessa terra sua tem petróleo. E nós queremos fazer a exploração do petróleo aqui nesse lugar. Ah, você vai ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve o Senhor. É verdade, aleluia, Na hora da glória a crise, Deus. viu? Muito bom, pastor.